Pai, eu tenho consciência de que 90% dos meus medos são imaginários. Mas essa consciência não tem sido suficiente para aplacar o meu sofrimento. Nem mesmo os medicamentos. E o pior, hein? Nem ainda a consciência da minha segurança em Deus é capaz de me fazer viver em paz. Você sempre fala contra esse tal de, aspas, reinado dos sentidos. Escreve bem, ó. Né? Mas como separar a razão do sentimento se todos os nossos pensamentos afetam diretamente as nossas sensações, cara? Enfim, qual o caminho da metanoia? Pois eu creio que é dessa mudança de mente que eu preciso. Como conquistá-la? Ele, em primeiro lugar, ele já fez um progresso enorme, não é? Só de saber? Saber isso aí. Olha, que diagnosticar. Ele sofre desse mal. Isso já é um grande progresso. E essa admissão já é extraordinária, meu amigo. Graças a Deus. Então, meio caminho andado. Se você vê, se você admite, e se você, em admitindo, quer ser curado mesmo, não quer dialogar com isto, não quer namorar essa sua dimensão, não tem nenhum afeto por ela, não quer guardá-la como concubina mental em você, ao contrário, quer tirá-la daí. Se é esse o fato, se é esta a sua decisão, se é esta a sua compreensão, então agora é caminhar daí para frente, entendendo algumas coisas. Não pare jamais de tomar o remédio, tome o remédio. De vez em quando é bom a gente verificar se é a melhor medicação. Tem sempre alguma coisa nova surgindo no mercado que às vezes tem menos efeitos colaterais e tem mais foco curativo. Então não deixe de também pesquisar, de se interessar, de buscar progredir nessa área. Segunda coisa, você precisa agora fazer-se acompanhar de um companheiro de jugo. Um companheiro de jugo, que é aquela pessoa em quem você vai confiar as aflições da sua mente, do seu pensamento, e você vai conversar com ela os seus autodiagnósticos, ou as suas impressões, ou as suas sensações já diagnosticadas ou não. Você precisa, neste momento, dessa ajuda humana, que é fundamental, que é mais ou menos o papel que a mulher do cientista teve na vida dele, no filme A Mente Brilhante, quando ele fica, e a esquizofrenia dele aparece e se desenvolve. Eu já disse isso muitas vezes aqui, e aquela é uma situação da vida real que me tocou, de fato, nessa área. Chega a um ponto em que ele se convence mesmo de que a salvação dele está no amor e na confiança. No amor e na confiança horizontais que ele encontrava no olhar da esposa dele. Que ele sabia que o amava mesmo, como provou que o amava e amou até o fim da vida. Estão juntos. Pois bem, e velhos. E ele não está curado. Ele só está absolutamente tranquilizado, pacificado e aprendeu a lidar com a relatividade da própria mente dele. Isso aconteceu quando ela disse: você entregue completamente ao seu estado mental e reagindo a ele, você vai enlouquecer para sempre. Mas se você puder confiar em mim, eu quero enxergar por você, eu quero discernir por você, eu quero sentir por você,
Eu quero dizer para você se você está vendo alguém real ou se você está vendo alguém imaginário. E você precisa confiar no meu amor, de que eu jamais enganarei você. E ele se casou com ela de novo, naquele pacto, no meio da doença, e daquele momento em diante o progresso dele veio acontecendo. Você tem essa pessoa na sua vida? Se você não tem, procure uma, ainda que seja um terapeuta de confiança. Eu deixo você livre para procurar essa pessoa de confiança. Mas se você quiser uma sugestão, aqui na VMVTV você pode fazer contato com a minha irmã Ana da Araújo. O e-mail dela está aí. E ela atende pelo Skype a muita gente que não mora em Manaus, ela atende via internet. Muita gente tem sido beneficiada. Se você quiser, faça isso agora mesmo. Você está nesse momento da vida, de ter um companheiro de julho, para ir checando as coisas com você, e você ir aprendendo esse caminho humilde de coração. Essa é a última coisa que eu queria dizer a você, quero dizer a você. Quando a gente sofre de uma relatividade dessa natureza, quando as nossas percepções se misturam e se tornam confusas dentro da gente, exatamente como você descreveu, o que é fundamental é nós nos tornarmos mansos e humildes de coração, para que encontremos descanso para as nossas almas. É não brigar e não fazer da nossa interpretação, do nosso pensar, da nossa impressão, nenhum dogma. Não fazer, ao contrário, entregar o seu medo a Jesus, fazer como Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou todo o vosso medo, ou todo o vosso pânico, ou toda a vossa impressão, porque ele tem cuidado de vós. Joga sobre ele. Você disse, mesmo tendo certeza do amor de Deus por mim, isso não tem me pacificado. Quem sabe, amigo, você não jogou mesmo sobre ele, você só ficou dizendo, eu creio que tu és o meu Pai, que ninguém me afasta, ninguém me arranca de ti, que nenhuma impressão vai sobrepujar o teu amor por mim, mas fazendo isso ainda movido pela angústia da impressão. Você tem que parar de ser movido pela angústia da impressão e entrar naquele estado de confiança, que alguém, não tendo nenhuma expressão melhor para usá-la, diria praticamente um estado zen de confiança, porque a verdadeira confiança é zen. Não se turbe o vosso coração. Foi tudo que Jesus ensinou. É uma confiança que se faz zen mesmo. Ela é pacificada, ela é quieta. Mas ser manso e humilde de coração nessa hora é aceitar o pastoreio do outro, a calma que o outro nos traga, dizendo, você sabe, porque conquanto você saiba, de vez em quando você vai precisar de uma voz que vem de fora, de um terceiro agente, dizendo, saiba o que você sabe e aquiete-se, aquiete-se. E aí é exercício. Exercício para ir implantando em você e forjando em você a prevalência do sossego da fé contra o que em você seja ebuliência química, hiperatividade mental, ou de qualquer que seja a disfunção de natureza neurológica que você possa ter tido, ou de trauma psicológico. Todas essas coisas que às vezes deixam suas marcas e sequelas, ou que estão presentes em nós, ou nos habitam como uma condição desde o nascimento, até essas coisas podem ser educadas pela consciência. Educadas pela consciência. E essa consciência, sobretudo, é poderosa
quando ela é praticada com esse espírito do manso e humilde de coração, que aceita a instrução do outro, que diz, olha, fica calmo aqui porque não tem nada acontecendo. Então, além de manter a confiança, se tornar zen na sua confiança, se tornar manso e humilde de coração nos toques que você recebe, e ir acolhendo e se educando na justiça interior, sendo seu mestre em Cristo, falando com a sua própria alma e dizendo, por que tu estás aflito, ó minha alma? Espere em Deus. Eu sei que isso é só o passar de uma emoção que não corresponde a nenhuma realidade. Eu não me entregarei à subjetividade. O desconforto eu conheço muito bem, porque existem algumas coisas que eu venci na vida, mas que me habitaram como desconfortos interiores, bons 6, 7, 8, 10, 12 anos. Houve uma delas que me habitou talvez como um desconforto de uns 25 anos, que não tinha a ver com nada gritante na minha existência, era uma subjetividade, mas quando ela me batia como uma certa nostalgia, ela criava um espaço que eu conseguia discernir, inclusive a origem dele dentro de mim, mas ele era forte. E eu dou graças a Deus pela persistência daquele sintoma que relativizava tudo que eu sabia, porque por outro lado foi perseverando contra ele e dizendo para ele que ele estava subjugado pela maestria da minha consciência em fé sobre aquela emoção que me brotava desde a infância no coração, foi que isso se apagou definitivamente dentro de mim. Mas eu sei o desconforto e imagino que o nível do seu desconforto seja imensamente maior do que o daquele que eu senti. Mas faça isso perseverantemente, andando pela fé, sem se impressionar com as impressões, que você vai vencê-la. Todas as vezes que você tem recaída, é quando você quer que, pela fé, as impressões e as sensações desapareçam. Aí, como elas não desaparecem, parece que a sua fé foi solapada. Aí você tem recaídas. Me diga se não é assim. Andar pela fé é esperar contra a esperança. Foi o que Abraão fez durante anos e anos e anos e anos e anos, com a promessa de que ia ter um filho, e só teve o filho depois de 100 anos de idade. Nada contribuía para estimulá-lo, meu amigo, mas foi pela fé que ele caminhou. Você não está nessa situação, mas é pela fé que você tem que caminhar. E quando houver essas recaídas, e elas haverá, você tem uma condição mental ou cerebral ou neural de alguma disfunção ou alguma produção química desorganizada, a razão pela qual você está medicado. Então admita esse estado, seja amoroso com você mesmo, com essa circunstância, e não se apavore. Porque a última coisa mesmo, agora dizer, é tire o aspecto moral do juízo com o qual você interpreta a sua debilidade. Tire o juízo de crente que você faz para essa sua condição mental e emocional. Porque uma das maiores dores de um crente que sofre de uma relatividade mental, cerebral, neural, emocional, dessa natureza, é o julgamento moral que o indivíduo faz sobre aquilo, porque catequizaram na igreja de que crente em Jesus não tem esse tipo de coisa. Ou não é verdade? Não é verdade sob aspecto nenhum. Primeiro, a gente sabe que as clínicas estão lotadas justamente, infelizmente, de crentes. Os crentes é que não querem enxergar isso, porque parece que admitir essa dimensão da humanidade deles é alguma coisa que desprega o evangelho, porque na realidade não é o evangelho que eles pregam, mas o que eles pregam é aquele anúncio de que uma pessoa que crê em Jesus, na maioria das vezes, não fica doente, não tem problemas financeiros, é um super-homem, é um ser inabalável, é um ser inatingível, é um ser que jamais será prejudicado por coisa alguma nesta vida, porque Deus é o Deus dele, e se Deus é o Deus dele, nada do que se considere mal na existência, portanto, o acometerá,
quando na realidade jamais se disse em momento algum que assim seria. O profeta Isaías é que nos diz, no entanto, o seguinte, quando afirma que Deus abriria entre nós, para os humanos, uma senda, uma vereda tão clara, tão límpida, tão verdadeira, tão extraordinariamente maravilhosa, que qualquer um que por ela caminhasse não se perderia, que nela só não andaria o imundo de coração, mas nela nem o louco se perderia, e que o nome daquele caminho seria chamado de o Caminho Santo. Nele nem o louco errará. A graça de Deus, portanto, está dizendo que sempre houve um lugar para qualquer pessoa com um distúrbio mental no ambiente da graça de Deus. Não vai errar. A religião do super-homem, do super-crente, é que criou essa vergonha. Crente não pode adoecer, e da mente muito menos. Então, seu grande tormento, meu amigo, na realidade, é um tormento que se vincula à interpretação moral que você faz das suas recaídas, porque toda vez que isso acontece, parece que é uma negação da sua fé, aí você sucumbe. Me diga se não é isso. Preste atenção no que eu disse, prossiga com perseverança, você vai vencer tudinho, em nome de Jesus.